Olá a todos, meu nome é Marcela Pontes Palma e hoje eu vou apresentar para vocês uma iniciação científica que vai sobre o comportamento sexual de estudantes universitários dos cursos de Tecnologia da Informação do Distrito Federal. E eu sou orientanda da professora doutora Carla Nunes de Araújo. Introduzindo o tópico, basicamente, a entrada na universidade é um processo que marca muito a transição da adolescência para a vida adulta. E esse processo de transição é muito marcado por descobertas, inclusive descobertas sexuais. E essas descobertas sexuais podem ser feitas de uma forma bem inadvertida, sem o conhecimento de ISTs, sem a percepção do risco dessas doenças, com o uso associado ao uso de substâncias, o não uso de camisinha. Então, a gente buscou entender essa população e também busca entender se ela tem sim um comportamento de risco. Que esse comportamento sexual de risco envolve não só práticas sexuais, mas envolve outros fatores, como o uso de substâncias, como essa percepção de risco de ISTs, o conhecimento de ISTs. Então, a gente não tem um conceito fechado, mas a gente sabe que o conceito de comportamento sexual de risco ele envolve vários pilares que a gente tem que levar em consideração. No Brasil, os casos de IST estão aumentando justamente nessa faixa etária de 18 a 29 anos, que é a faixa etária que a gente está estudando. Essa faixa é a que está sendo mais diagnosticada com os novos casos de ISTs, e isso preocupa muito a saúde e a nós pesquisadores. E a gente queria entender esse fenômeno das descobertas sexuais desses estudantes, dessa forma como eles estão descobrindo, e a gente quer fazer isso por meio de um questionário que já foi feito em várias partes do mundo, envolvendo vários cursos, mas principalmente cursos de saúde. Basicamente, os objetivos, a gente tem um objetivo geral, que é entender esse comportamento sexual dos estudantes e entender o contexto epidemiológico dessa população, e o objetivo específico é investigar a influência de comportamentos sexuais na transmissão de ISTs. A metodologia, basicamente, foi uma aplicação de questionário que foi feita de outubro de 2023 a maio de 2024, foi realizada na Universidade Católica de Brasília, envolvendo 3 cursos: Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Software. Nesse questionário, a gente buscou avaliar o comportamento sexual deles, mas também aspectos epidemiológicos. A gente reuniu os dados pela RedCap e fez uma análise descritiva dos dados. Os resultados, eles envolveram 2 âmbitos: a caracterização socioeconômica e o comportamento sexual dos universitários. E aqui a gente pode perceber que a maioria dos nossos estudantes participantes tinha de 18 a 21 anos e era do curso de Engenharia de Software. Aqui a gente tem outras caracterizações, como o estado conjugal, majoritariamente solteiros, e a renda mensal total, que variava de 6 a 10 salários mínimos e de 10 a 30 salários mínimos na sua maioria. Aqui a gente tem os parâmetros das práticas sexuais dos estudantes, que é um dos pilares para a gente entender um comportamento sexual de risco, e aqui a gente pode perceber que a primeira relação sexual foi de 15 a 18 anos em mais de 30 participantes. Esses mais de 30 também usaram preservativo na relação, mas o que deixa a gente preocupada é em relação ao uso de preservativo na última relação. Muitos usaram na primeira relação, mas agora menos de 20 já afirmaram que usaram na última vez que tiveram relações sexuais. Aqui, um outro parâmetro que a gente quis estudar, que foi a relação do uso de substâncias e a relação sexual envolvendo esse processo, e a gente viu que nossos estudantes faziam muito uso de álcool e um pouco do uso de maconha, majoritariamente pensando em uso de substâncias, e o que chamou mais atenção foi o não uso de preservativo sob o efeito dessas drogas, que foi marcado por cerca de 30 estudantes que a gente pesquisou. Aqui a gente tem uma percepção de risco em relação às ISTs de sífilis, hepatite e HIV, e aqui a gente pode perceber que os estudantes não têm conhecimento, não têm essa percepção de uma forma muito clara, porque a grande maioria marcou como nenhum risco de se contrair essas ISTs quando se tem relação com outro universitário. Isso foi um dado bem alarmante que a gente encontrou na pesquisa. Na discussão, a gente vai fazer uma análise do resultado da pesquisa e comparar com a literatura. E aqui a gente tem dois parâmetros, os dados que estavam em consonância com a literatura e os dados em discordância com a literatura. Em consonância, a gente viu o estado conjugal como majoritariamente solteiro, a religião também cristã e o início da vida sexual da faixa ali dos 15 aos 18 anos. Em discordância com a literatura, a gente viu que o sexo da maioria da população no nosso estudo eram homens, mas na literatura são mulheres. A consistência do uso de preservativo é bem menos feita nos participantes do nosso estudo em comparação com a literatura. A percepção de risco também é muito menor do nosso estudo em relação à literatura, e a multiplicidade de parceiros sexuais discordou no sentido de que os nossos estudantes tinham menos parceiros sexuais do que os que foram pesquisados na literatura. A conclusão é que a gente tem comportamentos sexuais de risco sim nessa população, a gente precisa de uma maior adesão desses estudantes ao questionário e precisamos de novos estudos para a gente entender melhor essa população que está muito negligenciada na literatura. Aqui são as referências, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.